Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Hoje, eu venho usando esse pequeno contexto para falar ao seu coração. Um ensino que Jesus trouxe como exemplo a purificação interior. Hoje eu quero falar com você sobre quantas vezes nós nos preocupamos com coisas superficiais e esquecemos de purificar o nosso coração. Nesse contexto, os fariseus eles quiseram julgar Jesus, eles quiseram questionar Jesus por que os discípulos de Jesus não tinham lavado as mãos para comer. Eles estavam tão apegados ao visual, ao superficial, que pouco se importavam com o que verdadeiramente eram importantes. E nesse contexto, Jesus os chamou de hipócritas e disse que eles honravam a Deus apenas pela boca, porque o coração deles estava sujo. Eles estavam julgando, eles estavam se apoiando em suas próprias leis. Nesse contexto ainda, Jesus ele diz que muitas pessoas, e ele usava os fariseus como exemplo, honravam a Deus com os lábios e a adoração era uma farsa, porque de fato não sabiam o que era uma pureza interior. Criavam as próprias regras para justificar o comportamento errado e ir contra o que Deus nos ensina. Ainda nesse contexto, Jesus dava o exemplo daqueles que não honram o pai e a mãe, mas que achavam que simplesmente dando uma oferta na igreja estava sendo correto. Olha só, eu quero dizer a você que está me ouvindo que nós devemos sim, olhar para dentro de nós diariamente. Eu sempre falo aqui nos meus áudios, eu sempre trago para vocês uma reflexão para que vocês orem por si mesmos. Eu quero que você que me ouve, você que tem o hábito de me ouvir, que você perceba o quanto eu sempre uso o exercício de nós nos analisarmos. Porque se você parar para ver, muitas e muitas pessoas, elas criam o comportamento de julgar umas às outras. Elas querem aplicar a lei do Senhor naqueles que estão errados. Elas querem julgar os outros, mas raramente olham para dentro de si. O exercício que eu convido você hoje a fazer é olhar para dentro de si. Porque muitos de nós estamos com os nossos corações sujos. Julgamos o nosso próximo, nos sentimos superiores, somos muitas das vezes avarentos, orgulhosos, somos arrogantes, somos invejosos. Nós olhamos para as pessoas com desprezo. Quantos e quantos de nós nos julgamos fiéis a Jesus, nos julgamos cristãos, mas passamos por pessoas ao nosso lado que precisam de uma palavra, que precisam de um consolo, que precisam ser fortalecidos e consolados em fé, mas nós as ignoramos, porque estamos tão ocupados com o que é superficial, com enganos do dia a dia, que nós não purificamos o nosso coração. Olha só, a nossa salvação, Jesus, ele já veio na cruz para nos dar, mas nós precisamos constantemente curar a nossa alma. Precisamos constantemente reavaliar as nossas ações, as nossas condições. Se você juntar todas as peças das mensagens que eu te entrego diariamente, você vai perceber que eu sempre estou falando sobre como nós devemos agir e reagir com integridade com a palavra do Senhor. Ser íntegro com a palavra do Senhor é literalmente olhar aonde estamos errando, é literalmente olhar para o nosso próprio comportamento. Presta atenção. A maneira com que você fala com as pessoas, as suas palavras são de bênção ou são de maldição? Aquilo que você carrega no seu coração. Jesus diz ainda nesse contexto que ele diz dessa maneira assim: não é o que entra no corpo que os contamina,
Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Quer dizer, Jesus está deixando claramente que muitas das vezes nós temos o nosso coração sujo e é por isso que nós agimos e reagimos de maneira errada. Não temos uma pureza no nosso coração. O nosso coração está contaminado e por isso que nós devemos buscar uma purificação. Nós muitas das vezes falamos do que está cheio o nosso coração. Por isso nós muitas das vezes agredimos as pessoas com palavras, muitas das vezes agimos e reagimos de maneira negativa e pecamos contra Deus. Tudo isso que eu estou falando para você tem a ver com a sua realidade hoje. Tem a ver com o que você vem pedindo ao Senhor. Perceba, quantos e quantos de nós se ajoelha para pedir a Deus coisas, pedimos perdão e até nos arrependemos, mas não consertamos as nossas veredas e continuamos com o nosso coração sujo. Não seja uma pessoa hipócrita, meu irmão e minha irmã. E eu não estou te ofendendo não, porque eu muitas das vezes ajo com hipocrisia. Nós devemos constantemente nos colocar diante do Senhor em humildade, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que o nosso coração precisa ser constantemente purificado. Nós devemos ter a consciência de que nós somos errados. Somente assim o Senhor poderá nos conduzir para conserto. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a se colocar diante do Senhor para que Ele te mostre como purificar o seu próprio coração, para que Ele te mostre como purificar os teus lábios, para que você não fique pecando contra Deus nem contra o seu próximo, para que Deus te mostre quais são os comportamentos que vêm contaminando a tua alma. É necessário que você retroceda e que você entenda que não são as coisas superficiais. Quantos de nós está muito mais preocupado com a vaidade do corpo, com a vaidade da casa? Quantas pessoas estão muito mais preocupadas com status, com parecer superior ao outro? Quantas pessoas têm um olhar altivo e não percebem que tudo o que precisa é limpar o próprio coração? Não adianta esconder a sujeira do lado de dentro e disfarçar do lado de fora, pois o Senhor tem acesso ao seu coração. O Senhor sabe porque as coisas estão desajeitadas. O Senhor sabe porque muitas das vezes a sua alma se entristece de uma maneira em que você mesmo não sabe explicar. Quantas das vezes você se sente vazio e abatido e não entende por quê? É porque sua alma precisa ser curada, liberta, porque você precisa purificar o seu coração, porque você precisa começar a aplicar a palavra de Deus em sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus. Separe um tempo do seu dia para se alimentar da palavra do Senhor, para que assim Ele possa ressignificar o seu comportamento. Sabe o que isso significa? Tirar as crenças malignas que foram implantadas no seu coração e começar a colocar dentro de você a lei do Senhor, os princípios bíblicos que trará para você novas consequências de paz, que trará para você cura interior, que trará para você um novo comportamento, um comportamento que não seja hipócrita nem fariseu, um comportamento que não seja superficial, mas que purifique o seu coração, um comportamento que ajude você a agir com integridade. Então, meu convite hoje a você que está me ouvindo, coloque-se diante do Senhor com toda a humildade, reconheça as suas falhas e pecados e comece a orar, pedindo a Deus que te mostre quais são os comportamentos, as palavras, as reações que você vem tendo, que tem saído do seu coração de maneira impura. Quantos e quantos de nós estamos muitas das vezes, saímos da igreja, saímos de uma oração e já saímos julgando o nosso próximo, olhamos para o nosso próximo com um olhar altivo, julgando o comportamento, julgando a roupa, julgando as vestes, a fala, julgando a postura. Meu irmão e minha irmã, o Senhor não te convidou, não te chamou a ser um juiz. O Senhor te convidou a cuidar de si mesmo, a carregar a sua cruz, a negar a si mesmo e seguir a Ele. Isso significa que você vai precisar purificar o seu coração. Isso significa que você vai precisar ouvir a voz do Senhor quando Ele diz para você que a sujeira está no que sai pela sua boca, porque da sua boca sai o que está cheio o seu coração. Por isso hoje que você tome posse dessa palavra como uma instrução. Eu não estou aqui jamais para te atacar, porque eu, assim como você, preciso todos os dias renunciar a mim mesma, a orar e pedir a misericórdia do Senhor. Por isso que todos nós hoje, a partir dessa palavra que eu acabei de ler para você, não sejamos como os fariseus que estavam mais preocupados em lavar as mãos do que cumprir a lei do Senhor, mas que sejamos aqueles que se preocupam em purificar do lado de dentro, não importa como esteja do lado de fora, porque do lado de fora o Senhor pode nos conduzir a um conserto. O importante é que nós preocupemos em cumprir o que o Senhor nos ensina, purificar dentro do nosso coração. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus,
Eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei o que tem dentro do coração dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei quantas sementes o inimigo lançou, mas eu quero pedir ao Senhor que comece a fazer uma limpeza, retirando as sementes malignas e colocando as sementes divinas. Que essa pessoa possa, Senhor, encontrar um tempo para se alimentar da Sua palavra. Instrua essa pessoa, Senhor, a organizar o próprio tempo, a organizar a própria rotina, a encontrar um momento para se alimentar da Sua palavra. E mais do que isso, que essa pessoa possa, Senhor, encontrar um momento de oração, para que ela possa verdadeiramente abrir o próprio coração, colocar para fora aquilo que não vem te agradando, para que o Senhor possa convencê-la da verdade, para que ela possa se arrepender do pecado, para que ela possa abrir mão do que é superficial. Que em nome de Jesus, a partir dessa oração e dessa palavra, seja semeado nesse coração um novo comportamento, um comportamento de integridade, ao qual ela possa agir de acordo com a sua vontade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.